Olá, eu sou o Lucas Barbieri. Estamos aqui na Vila Histórica de Ipiabas hoje para contar um pouco da história desse lugar maravilhoso e que é a sementinha que foi plantada para gerar a cidade de Barra do Piraí que nós temos hoje. Só que para a gente poder falar um pouco dessa história, é interessante que a gente convide alguém que conhece desse local, que viveu aqui por muito tempo e que sabe dizer para a gente como que essas coisas aqui aconteceram e começaram. Lá em 1800, lá vai bolinhas. Então eu queria convidar aqui para conversar com a gente o Tadeu, administrador da pousada Vale do Café. Tudo bom, Tadeu? Tudo bom? Prazer. É uma satisfação estar aqui. Tadeu, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, pra gente poder começar a sondar a história de Ipiabas. A gente queria saber um pouco mais sobre você. Tá. Minha história, Lucas, aqui começa mesmo com a paixão por Ipiabas, né? A paixão da família por Ipiabas, que sempre frequentou aqui. A gente, na época, quando descobriu Ipiabas, morava em Volta Redonda, né? Era bem próximo e começou a frequentar, até que essa paixão foi crescendo e há 8 anos, né, a gente se instalou definitivamente aqui e passei a fazer a gestão da pousada Vale do Café. E essa estrutura aqui, ela já existia? Como é que ela era antes, quando vocês chegaram aqui? Essa casa é de 1874. Nossa! Né? Tá fazendo 150 anos esse ano. Ela pertence a um conjunto arquitetônico que, além da Igreja Nossa Senhora da Piedade, ainda tem o casarão e mais um conjunto de casas, todas da mesma época, todas do século XIX. Então ela data de 1874. Nossa, é muita história que deve ter por aqui. Vocês chegaram a reformar, fazer algumas modificações ou vocês mantiveram a estrutura original? Não, a casa ela tá na estrutura original dela, praticamente, né? É claro que nem todos os ambientes hoje, né? Hoje funciona uma pousada. Nem todos os ambientes são históricos, né? Mas está mantida a sede histórica, o coretinho também, que é da época, né? E a gente buscou não só preservar, como valorizar essa história, né? Então, a partir dessa casa, que ela passou a ser um centro de convivência das pessoas que vêm para cá, né? Com café colonial, com muita história, buscando a cultura local também. Então ela é um centro de conhecimento sobre essa região, sobre o início desse processo aqui da vila histórica, né? E é legal como que vocês, depois de tanto tempo, mesmo com a pousada, hoje em 2024, vocês tentaram sempre manter viva essa essência colonial, essa essência daquela época, né? Quem vai lá dentro da pousada sente, até o piso é diferente, né, daquela época. E como que vocês pensaram, tipo, nós vamos manter essa questão da história de Ipiabas? Por que chegou isso nessa concepção? Eu acho que uma construção histórica como essa, um conjunto arquitetônico histórico como esse, ele precisa ser preservado, valorizado e difundido, né? Então, assim, quanto mais pessoas conhecerem essa história, quanto mais pessoas despertarem, né, para a nossa história, para como a gente chegou até aqui, a gente vai entender melhor, não só as nossas riquezas, as nossas qualidades, mas as nossas mazelas também, e a partir daqui fazer melhor.
Excelente. E tem figuras históricas que passaram por aqui. Você sabe dizer quais são essas figuras de Barra do Piraí, históricas, que passaram por essa pousada? Por essa pousada não, por essa casarão? É casario, né? O casario é o conjunto de casas, sim. né, que aí tem essa denominação de casario, né? Esse conjunto dessas 5 casas que formam esse conjunto aqui, aí tem essa denominação de casario. A gente está aqui num conjunto arquitetônico do século XIX, né, 1874, mas os registros históricos eles vêm do século XVIII, né? Aqui nessa estrada que faz o caminho para Minas Gerais, né? A gente está hoje de carro a 50 minutos mais ou menos do Rio Preto, que faz a divisa com Santa Rita de Jacutinga, que já é Minas Gerais, e dali você tem Bom Jardim, a estrada que sai para Tiradentes, né? Então nessa época você já tinha a rota já estava pronta, rota, né? Alternativa do ouro, que era uma rota de contrabando, né? Então, bem nessa estrada principal de Ipiabas, tem um muro que hoje ele está em função do tempo, né? O muro ele está abaixo do nível da estrada, né? Porque ali já foram feitas várias pavimentações, né? Mas no original você tem um muro baixo ali que as pessoas chamam de cadeia. Ali não era uma cadeia. Se você perguntar em Piabas, onde que é a cadeia, onde que é a cadeia velha, vão indicar esse muro que está aqui na esquina. Ele não era uma cadeia, ele era um posto fiscal. É um posto fiscal que foi colocado ali, né? A primeira construção de Piabas, na verdade, é essa. É um posto fiscal que foi colocado ali para inibir essa rota de contrabando. Então, provavelmente, quando se detinha alguém que estava contrabandeando, ficava ali. E aí as pessoas começaram a chamar de cadeia, mas não era. O cantinho do pensamento. Então isso já começa a acontecer no século XVIII. E a partir daí, né, você tem a colonização. Aqui, antigamente, né, eram tribos indígenas que povoavam aqui, mas você tem, com essa migração, né, claro, tem a Sesmaria, etc e tal, mas na prática, com a migração, né, dos portugueses, dos mineiros que deixam de produzir o ouro lá, o escasseamento do ouro em Minas, e vem ocupar essas terras aqui e depois fazer a cultura do café. Do café, né? Então, o ouro depois transita para o café. Então eles já conheciam essa rota, eles já conheciam esses terrenos, né? Eles já conheciam esse rio, né? E por isso, em função disso, eles vêm ocupar aqui e fazer as plantações de café aqui. Legal. E aqui também foi lugar, né, onde o Antônio Gonçalves de Moraes viveu. Foi aqui, exatamente aqui onde nós estamos agora? Ele morava na fazenda São João da Prosperidade, né? Tinha outras 7 fazendas, né? O pai dele, que era o Barão de Piraí, tinha mais ainda, né? Mas depois ele divide para os filhos, e o Antônio Gonçalves de Moraes, ainda na idade adolescente, ele herda já a fazenda São João da Prosperidade e outras fazendas, né? E se torna uma das pessoas percursoras, né, da história de Barra do Piraí e fundamentais para a fundação da cidade de Barra do Piraí, junto com a família Pereira da Silva e a família Faro, né, que é o Barão de Rio Bonito, que aí vai construir, que aí vai formar o povoado de Santana, enquanto que o Gonçalves de Moraes, povoado de São Benedito, né? E de um lado do rio e o outro do outro lado do rio, do Paraíba, né? Fundamental desse desenvolvimento é a construção da ponte que o Antônio Gonçalves de Moraes faz, que vai ligar as duas margens do rio Piraí, né? E aí vai gerar as condições para depois trazer, né, vir ser
formada a cidade de Barra do Piraí, mas isso depois já do período imperial, né? Barra do Piraí é a primeira cidade emancipada na época republicana no Brasil. E é legal a gente conversar isso porque parece rápido, né? A gente conversando, né? O Antônio Gonçalves morou aqui, depois ele fez uma ponte, depois virou município, mas na verdade isso levou um tempo, né? É um período longo, né? Sim. E dentro dessa estrutura toda, eu fiquei sabendo que parece que tem um porão que você guardou aqui, que você reserva ele, que você faz até um tour com os hóspedes aqui, que parece que tem muita coisa histórica maneira, é verdade? Então, aqui essa casa, né, ela tem 2 pavimentos, ele tem o piso térreo, onde a gente tem áreas de convivência para o hóspede, relacionadas também com a história, com objetos históricos, mas no porão, né, é onde a gente tem um guiamento, uma atividade que conta de uma forma mais completa a história do povoado, como surgiu, da vila histórica de Piabas, né, nesse contexto da criação de Barra do Piraí. Poxa, você me desculpa, mas eu estou muito curioso para conhecer esse porão. Você pode me mostrar? Vamos lá. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a entrada do porão. Vou abrir lá para você. Tá pronto? Tô com um pouco de medo. Vamos lá? Vamos. Uau! Bom, se tiver mais de 1,80 m é bom abaixar um pouquinho. Eu tenho 8, né? Eu tenho 88, Tem 8 a justamente. mais. Bom, mas aqui é onde a gente começa o nosso tour, né? Esse guiamento em que a gente conta mais para os turistas, para as pessoas que vêm de fora e querem conhecer a história da cidade de Barra do Piraí, a história de Piabas, né? E a gente começa por essa sala em que tem um vídeo documentário, né? Em que aqui a gente conta essa história, né? Então a gente explica, dá um panorama rápido, um vídeo de 5 minutos em que dá um panorama rápido da história, dos personagens, suas motivações, né? Todas as peculiaridades que existem nessa história. E a gente faz uma narrativa trazendo também contos, elementos da literatura daquela época, né, que ajudam a entender o funcionamento da sociedade, né, os costumes. É todo um contexto, né? Todo o contexto da época a partir da literatura, dos contos, em que a gente introduz a história de Barra do Piraí e de Piabas. Eu vou dizer que vai até além, porque até o cheiro te coloca assim em outro lugar, né? Te faz ir para o passado, né? Esse cheiro de madeira e as pedras aqui. Então é visualmente uma imersão e você trabalha com todos os sentidos nessa imersão, né? O olfato, a audição, você tem esse videozinho aí. Mas tem mais coisa, né? Sim, a ideia é ter essa experiência imersiva que a partir do vídeo a gente começa a mostrar objetos, cenários da época que ajudam a entender melhor esse contexto histórico. Legal. Né? Todos
todos os pontos de acesso têm informações em QR Code, que são informações complementares, uma abrangência maior de informação do que a gente passa para quem está interessado em se aprofundar mais, né? Aqui na parte de trás a gente vem para os contos, né? A parte dos livros em que a gente se inspirou para contar essa história. E aqui 2 deles são fundamentais. Um é O Pai contra a Mãe, que é uma crítica que o Machado de Assis faz à época em relação à escravidão, né? E o outro é O Espelho, né? Que é uma metáfora da vaidade humana, né? Uma curiosidade dessa história é que essa vila ela foi construída para ser doada em troca de um título de barão, né? O Antônio Gonçalves de Moraes, que funda essa vila, que constrói todas essas edificações, a igreja, o casarão e o casario de Ipiabas, que hoje compõem essa vila histórica, né? Ele estava no final da vida dele e o que ele almejava era um título de barão. Ele era rico, poderoso, mas não tinha o título que os familiares tinham. A parentada toda era barão e ele não era. O vizinho do Rio era barão e ele não era. Exatamente. Então, assim, é claro, isso é status, isso é poder na época, né? Mas também tem toda uma questão aí de como a sociedade te vê, essa necessidade de validação que a gente tem, e por isso a gente traz esse conto da época também, O Espelho, que tem muita similaridade com tudo isso que a gente comenta aqui, né? Aí é tudo Machado de Assis. Essa aqui é a coleção completa, né? Maravilhoso. Machado de Assis, isso aqui é uma relíquia, e tem né? outros livros que são também de consulta aí. Que legal. Todo o pano de fundo dessa história, né, Lucas, é a economia cafeeira, né, a economia dominante da época. Na época o Brasil produzia 75% do café consumido no mundo todo, majoritariamente produzido na região do Vale do Café, hoje conhecido como Vale do Café, que é o Vale do Paraíba, né? Nessa época o Vale do Paraíba carioca, né? Porque depois é Fluminense, tem aliás. extensão para o São Paulo depois. Vale né? do Paraíba Fluminense nesse primeiro momento, que depois vai migrar para Minas e para São Paulo também. Então a gente né? basicamente exportava o café do mundo. A gente exportava o café consumido praticamente no mundo todo, né? Então era uma região da onde vinha praticamente o PIB, né, do Brasil, né? Então você imagina, por isso que você tem essa questões dos barões, essa vida de barão, né? Infelizmente calcada numa mão de obra escravizada, e a gente faz questão de colocar esses pontos também, né? A gente não deixa de colocar o assunto e de uma forma crítica trazido através desses contos, né? Porque é fundamental. E aqui a gente explica um pouquinho mais nesse ambiente dessa época do café, dessa economia cafeeira, né? Aqui tem algumas questões que são sensoriais, né? Por exemplo, um cafezinho torrado, que muitas pessoas até que não lembra bala de café, gente. Igualzinho, dá vontade de morder. Isso aqui quando morde, né? Não é tão bom. Que aqui tá no pilão, né? Mas a gente mostra um pouquinho também do preparo, né? Do café na época, né? Que vem você tinha que fazer no fogão a lenha. Tinha que torrar ele primeiro, torrar, moer. A moagem, né? Ali. E usando os equipamentos da época, né? Uma chaleira pesadíssima, né? Se você considerar Nossa Senhora.
Considerar ainda que está sem água e sem o calor, né? Porque é outra questão também. Aí E aqui algumas que curiosidades, fazia. exatamente. Você tem aqui uma cafeteirinha da época que é por infusão, né? Hoje todo mundo fala das cafeteiras italianas. Italiana, como né, se que fosse fala, né? umas coisas muito E já tava modernas, mas aqui. já estava aqui, né? Até uma brincadeira, né? Uma criança que teve aqui falou, mãe, um cooktop. Ah! O cooktop. Então, Que legal, as coisas né? modernas, elas têm humorismo. Uma referência, né? Aquela Referência. Então isso é bacana também, que a gente traz essa evolução dos equipamentos, né? Principalmente para os mais novos. E A balança aqui também, né? Que se pesava, sim, o saco essa de balança café. já é uma balança do início do século XX, ela foi utilizada aqui na região, mas o mais comum no século XIX é aquela balança de peso e contrapeso, né? Igual a Você gente coloca vê uma balancinha igual na juíza, né? exatamente, Coloca um daquela peso de um da lado, justiça. aí você fica pesando. Só que enormes, né? Que era Pra pesar o café, pra pesar né? o café, essas sacas, né? Que legal. Bom, a gente tem outros ambientes e aqui a gente tem uma surpresa. Muito esquisito, tem um pano escuro aqui, olha, gente. É porque o tempo todo a gente está falando dessa coisa da vaidade, da metáfora do espelho, né? E a gente tem aqui um provador com esse espelho antigo, com esse espelho que é colocado que é contado no livro, né? E que gera essa metáfora da vaidade e que é para todo mundo poder experimentar. Só que aqui, enquanto a pessoa se olha no espelho, né, se enxerga no espelho, tem uma poesia do Fernando Pessoa que fala sobre esse assunto, que fala sobre esse tema e ela é linda, né? Então é o desfecho da visita no porão. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos deixar a convite do espectador que queira saber mais para visitar essa parte. Vamos deixar assim na surpresa, porque a visitação aqui é incrível e essa parte final, eu fiz, né, nessa última vez que a gente veio aqui, essa parte final, ela realmente é emocionante, porque ela te coloca em perspectiva e te faz ouvir uma poesia que muda a sua cabeça ali naquele momento e tão nesse ambiente imersivo que vocês trabalharam tanto, é maravilhoso. Fica o convite aí para os nossos espectadores a visitação aqui na pousada. É isso. Mas tem mais. Tem mais. Vamos para cá um pouquinho? Aqui a gente tem a ambientação. A gente tem a ambientação do conto Pai contra a Mãe, né? Você acabou de se tornar um capitão do mato. O Pai contra a Mãe é a história de um capitão do mato, né? Que é um caçador de escravizados fugidos, né? E ele passa por uma situação em que ele tem um dilema muito forte, porque ele não está conseguindo criar o filho dele, porque ele não está conseguindo fazer capturas, e então não está ganhando as premiações em função disso, né? E aí ele se vê numa situação em que ele tem que levar o filho para a roda dos enjeitados, que era onde se fazia as doações, né, das crianças. E Eles doavam as crianças? Sim, sim. Era onde fazia a doação das crianças, né? Muitas vezes as famílias, e era muito utilizado também porque você tinha famílias em situação de muita necessidade, famílias que saíam, né, de um processo de escravização também sem nenhuma proteção social, e eles levavam essas crianças para a roda dos enjeitados para tentar
uma melhor sorte para a criança, e ele mesmo se vê nessa situação. Quando ele vai capturar, quando ele vai levar a criança, o filho dele, ele vê uma escravizada fugida e vai capturar. Quando ele vai capturar, ele vê que ela está grávida. Então vem todo, por isso que é pai contra mãe, né? É o pai tentando salvar a criança, mas em detrimento da vida da criança da escravizada. Então se cria todo um dilema moral. Muitas vezes o capitão do mato era um escravo alforriado, um filho de escravizados, né? E aí vem todo o questionamento, toda a discussão sobre a crueldade do processo de escravização, que é esse conto forte, mas necessário, do Machado de Assis, que chama Pai contra Mãe. Então aqui a gente retrata um pouquinho sobre isso também. E no outro ambiente a gente já traz os elementos dos fazendeiros, da aristocracia da época, né, que é o contraponto desse cenário aqui. Beleza, vamos lá, vamos sentar um pouquinho. Chegamos aqui na última ambientação desse guia turístico, histórico, colonial, maravilhoso que você fez a gente passar aqui. Realmente é uma felicidade muito grande, porque você não somente descobre sobre a história daqueles que vieram antes de você, mas também aprende mais sobre os convívios e os contextos daquela época. E eu tô vendo aqui vários objetos que, assim, só vem filme mesmo. Isso aqui eu vi a última vez foi naquele filme do Leonardo DiCaprio, do Brad Pitt, do filme do Bastardos Inglórios, que, né, tem esses objetos daquela época e tudo mais. Conta um pouco pra gente sobre a construção desses ambientes, como é que foi pra você pensar nisso tudo? Bom, esse último ambiente, né, especificamente, ele é o que traz um pouco da aristocracia da época, dos objetos dos fazendeiros, né? Então a gente buscou compor dessa forma, foi garimpando esses objetos, né? Então você tem, além do gramofone, você tem as referências religiosas, você tem objetos que foram extintos, né? Como a moringa, como a cerâmica, que na verdade na época era a Era pia tipo uma pia, né? deles, É verdade. exatamente. O espelho do Capitão Mata-Gente, que não pode faltar, né? Tem E as vestimentas, as né? vestimentas, os objetos de iluminação. Então, não Como só é a que é o nome? É vela, lamparina? lampião, você tem lamparina, você tem lampião, Uhum. né? Tem as velas também, os castiçais, então todos esses elementos, né? Que a gente foi criando esses cenários justamente para chegar onde você falou, que é essa experiência imersiva, né, na história. Você conseguir realmente entender e vivenciar uma época. As pessoas elas vêm aqui, elas fazem essa visita, você guia elas. Eu queria que você contasse um pouquinho como que as pessoas experienciam isso, como que você, uma pessoa que produziu tudo isso aqui, visualiza as outras pessoas que não faziam ideia de que isso aqui existia. Como que funciona? Como que você vê elas? É muito bacana, porque primeiro é diferente quando a pessoa está num local e ela sabe a história do local, e ela sabe que aquilo tem uma importância histórica, ela sabe que ela está num lugar que, de alguma forma, para um local ou para uma época, foi fundamental
para algum fato histórico determinante, né? Então, isso já é o primeiro impacto, né? Eu não estou em qualquer lugar, né? O segundo, eu estou num local que tem história, né? O segundo é que é, as pessoas que apreciam, que valorizam a história, também apreciam, valorizam, de uma forma geral, a cultura, né? E quando a gente traz os elementos da literatura, quando a gente traz os elementos culturais da época, você reforça todo esse sentido, todo esse sentimento. E acaba se tornando, o que a gente vê pela reação das pessoas, é uma experiência que tem muita emoção, né? E isso mexe com as pessoas, eh, elas não só comentam e falam do assunto, ou traz novas perspectivas, dúvidas e aprendizado também, né? Porque todo mundo tem uma experiência, todo mundo tem uma bagagem de conhecimento, então acaba sendo uma troca, né? Então, da mesma forma que a gente coloca uma história, a gente recebe, e muita coisa disso ajuda a gente a construir, né? Ajuda a gente a ir sempre aprimorando, melhorando. Provavelmente, você vier aqui no próximo mês, já vai ter Uma coisas, modificaçãozinha, novidades né? diferentes que vêm justamente dessa troca, né? E acaba que dessa história, dessa junção da história local com a literatura da época, surgiu uma ideia da gente fazer um filme, né? Por quê? Onde que entra esse filme, né? É nenhuma lacuna que tem na história, né? Que ela não está em arquivo, ela não está em livro nenhum, né? E a gente falou, bom, se ela não está em arquivo, não está em livro nenhum, Vamos vamos construir, né? construir, né, de uma Não, então, forma ficcional, o que que poderia ter acontecido nessa eu lacuna. fiquei sabendo que vocês produziram um filme, né, usaram a ambientação daqui, né? É um filme onde tem como protagonista o Capitão Mata-Gente, né? Um ator maravilhoso. Como é o nome dele? Zé Zé, Carlos Zé Machado. Carlos Machado, que eu vi, cheguei a assistir o filme, é sensacional, é incrível. E ele entrega pra gente muito sobre os costumes da época e tudo mais, e tem essa referência com o Machado de Assis. Conta pra gente um pouquinho só, porque a gente ainda vai ter uma entrevista só falando do filme, né? Mas conta pra gente um pouquinho sobre o ponto de partida entre vocês terem o porão, esse guia turístico, e de vocês saltarem para uma produção audiovisual. Então, justamente dessas visitações surgiam perguntas em que a gente não tinha o embasamento histórico, porque justamente não existiam registros de algumas questões, né, que geravam algumas lacunas nessa história. E claro que a gente começa a partir daí a especular, né? Uhum. Como Bom, bons seres humanos que somos, né? A gente quer complementar a informação. poderia ser isso, poderia ser aquilo, né? Começa a surgir teorias, hipóteses Uhum. sobre aquelas lacunas históricas. E uma delas que é muito interessante, né, que é o que que acontece entre o momento em que ele doa Ele, a o vila, Antônio o Antônio Gonçalves. Gonçalves de Moraes, o capitão Mata-Gente, doa para o Império a vila, depois de construída, em troca do título de barão, até o momento da morte dele 2 anos depois. O que que aconteceu nesse período e que você tem muitas informações da história oral, você tem lendas, né? Você tem várias hipóteses, mas você não tem registro. E a gente, com base nisso, falou, poxa, não seria legal se tivesse sido assim, né? E aí começamos a elaborar esse conto inicialmente, e depois surgiu a ideia de fazer o filme através da, da Lei Paulo Gustavo, que abriu o edital. Aí juntamos eu, que tinha embasamento histórico, a Júlia Murakami, direção de arte, figurino, todo esse contexto histórico da produção da arte,
e o Alexandre Moffat, que é um ator experiente, para fazer a direção do filme, né? Ajudou também na elaboração do roteiro e a parte cinema mesmo, né? Então a partir daí a gente conseguiu construir esse roteiro e essa narrativa e transformar em um curta-metragem que tem 22 minutos, que conta com o Zé Carlos Machado como o Capitão Mata-Gente, que conta com o Samuel de Assis como Machado de Assis. Que não são parentes. Não são parentes, nem o Zé Carlos Machado, nem o Samuel de Assis, né? Os dois não tem nada a ver E foi uma coincidência enorme. Grande coincidência de Se você nomes, conseguir né? formar os nomes, né? Do Machado de Assis, enfim. E aí a gente faz também, dentro desse roteiro, esse resgate cultural, coisas da literatura que eram referências do Machado de Assis e também coisas questões da história local e faz essa junção. É incrível. Olha, Tadeu, gostaria de agradecer muito a conversa que nós tivemos aqui hoje. É uma conversa esclarecedora em muitos sentidos, principalmente porque nós estamos tentando resgatar aqui a história da nossa cidade. Hoje a gente está vivendo um momento geopolítico, num contexto geral, onde as pessoas pensam muito no futuro, no que está para acontecer, no que vai acontecer, e a gente às vezes se esquece de que a gente só vai saber para onde ir quando a gente souber de onde a gente vem. Então, esse resgate histórico que nós estamos fazendo através desse projeto, é uma pequena contribuição nossa como seres humanos para toda a sociedade da nossa cidade que quer saber de onde nós viemos, de onde nós saímos, nós fomos gerados como município, como sociedade, como um grupo. E o seu trabalho, tanto aqui na Pousada como nessa parte do resgate histórico e cultural, e tanto nessa parte do projeto audiovisual maravilhoso, magnífico, que vocês estão de parabéns por vocês terem concebido, é fundamental. Por isso que a gente está aqui nessa entrevista hoje, para a gente contar um pouquinho dessa história de Barra do Piraí. E o pessoal de casa talvez esteja a pensar assim, por que a gente chama de Capitão Mata-Gente, né? Mas isso a gente tá no próximo episódio, não é verdade? Exatamente. Que você conta um pouquinho mais, quando a gente fala um pouco mais sobre o filme em específico, e a gente conta um pouco mais a história do Antônio Gonçalves de Moraes, como um personagem deste filme. Então, mais uma vez, obrigado. Queria saber se você quer dar umas considerações finais, falar um pouquinho da jornada. Não, só colocar isso, que é um filme inspirado em fatos reais, em personagens reais, né? Na literatura da época também, principalmente no conto O Espelho, de Machado de Assis, mas que a gente traz outras referências também. Um conto que está aqui, né? Que está aqui, e vários objetos que a gente utiliza no filme, eles voltaram para cá ou vieram para cá, né? Então, uma outra coisa bacana disso é que as pessoas podem assistir o filme e depois experimentar, né, esse local e esses objetos como o cenário do próprio filme. Vai ter essa referência, essa ligação entre o que eles viram lá e como está colocado aqui dentro de um contexto histórico real. Com uma experiência absolutamente imersiva, cheirando até café, madeira molhada. É isso aí. É maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo resgate da história e da cultura da nossa cidade. Espero que tenham muitos mais projetos pela frente aí, às vezes até um Porão 2, o retorno. E conta pra gente também, quem tiver curiosidade, como é que faz pra ele passar por essa experiência, né? Às vezes a pessoa tá assistindo e fala assim, gente, eu quero ver isso, eu quero sentir isso também. Onde que estamos? Como é que faz pra apreciar o local? Tem duas possibilidades. Uma, que se a pessoa for de fora, né, de outra cidade, de outra localidade, quiser passar mais dias e conhecer mais a cidade, conhecer os outros pontos históricos e turísticos locais, a pessoa pode se hospedar, né? Pode se hospedar aqui mesmo na Pousada Vale do Café e ter essa experiência. Mas também a gente tem o Café do Machado, que é um produto
que engloba essa visitação. Então você tem o guiamento, você tem a visitação histórica e depois um café da tarde cultural. Sem necessidade da pessoa estar hospedada aqui. Se ela não for do local, ou se tiver numa viagem curta e quiser só conhecer a parte histórica junto com experimentar esse café colonial que vem em seguida, que tem também várias referências históricas e culturais, ela também pode fazer o agendamento desse café e vai também conhecer toda esse local e essa história que a gente está conversando aqui. Então, se vocês quiserem, é só entrar em contato aqui, as redes sociais vão estar aqui na descrição, e vocês entram em contato, fazem o agendamento. Eu tenho certeza que a experiência vai ser gratificante, magnífica, porque a gente aqui adorou o projeto, todo o processo, é sensacional. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui por ter assistido o nosso podcast de hoje, né? De um Tablecast, uma entrevista andando, né? São vários projetos num só. E é importante lembrar que esse é um projeto que culminou a partir da Lei Paulo Gustavo, assim como o filme, né? O Porão, graças à Lei Paulo Gustavo aqui de Barra do Piraí. Então fica aqui o nosso agradecimento ao Ministério da Cultura e à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Barra do Piraí. Ficamos por aqui, mas tem mais episódios, mais entrevistas, então segue o nosso canal, segue os nossos perfis nas redes sociais e a gente vai trazer muito mais da nossa história de Barra do Piraí para vocês.